O encontro com temas da história da Igreja, no caso, a história do Papa Francisco, que temos estado a apresentar, faz nestas semanas com o Dom Manuel Clemente. Boa tarde, Paulo. Muito boa tarde, obrigado por estar uma vez mais neste programa. No mês de junho, onde vai terminando os compromissos que tem na Diocese do Porto, e aproveitava esta circunstância, já falaremos do Papa Francisco, mas para lhe perguntar se, de facto, estas jornadas vicariais que vão acontecendo, a iniciativa teve grande alcance na Diocese e marcou o ano da fé que se vive. Eu creio que sim. Ou seja, da Diocese do Porto, do âmbito do Conselho Episcopal, das reuniões de vigários, do Conselho Presbiteral, do Conselho Pastoral, quando o Papa Emérito neste momento, nessa altura Papa efetivo, Bento XVI, lançou o Ano da Fé, nós começámos a refletir na melhor maneira de o fazer, porque achámos, não eu, mas todos estes órgãos colegiais, achámos que era importante que estas iniciativas que vêm concretamente de Roma, um ano dedicado a isto, um ano dedicado àquilo, não interrompam, para não dizer não atropelem a vida normal da Igreja, que também não é essa a intenção, mas sublinhem um aspecto daquilo que é a vida normal das comunidades cristãs e da sua missão no mundo, não é? E então achámos que o melhor seria que ao longo do ano e com todas as atividades que se possam fazer a nível local, a nível diocesano, houvesse uma série de momentos de especial congregação dos cristãos de cada conjunto de paróquias a que nós chamamos vigararias, nesse sentido da fé. E onde, enfim, aquilo também vulgarmente chamamos as forças vivas, portanto, aqueles que mais se integram e mais trabalham nas comunidades cristãs, mas estou a falar de paróquias, estou a falar de institutos religiosos e seculares, estou a falar de movimentos e associações, todos esses tivessem uma possibilidade de se encontrarem, de manifestarem o que fazem, de testemunharem como vai a sua vida e a sua fé, e a sua vida à luz da fé, quer dentro da Igreja, quer nas famílias, quer na sociedade em geral. Depois também um momento de concentração eucarística da vida, onde a fé se alimenta, e uma grande celebração. Portanto, decorrem sábado e domingo, são preparadas com bastante tempo pelas paróquias de cada vigararia, e assim tem acontecido. Portanto, desde novembro até ao final deste mês de junho, começou na cidade do Porto e acaba em Matosinhos no final deste mês de junho, tem acontecido. Isso tem levado a quê? Tem levado a que muitas pessoas de muitas paróquias e de outras realidades eclesiais tenham trabalhado em conjunto para preparar estas grandes realizações, porque são efetivamente grandes, envolvem milhares de pessoas em cada vigararia. Marcou de facto este ano na Diocese? Marcou e creio que fica como experiência eclesial, que é muito importante. Nós ouvimos jovens e adultos dizerem, olha, fui até Zé, ou fui a Roma, ou fui a uma Jornada Mundial da Juventude, isso foi importantíssimo, para mim até foi decisivo, percebi o que é a Igreja, afinal não somos só nós aqui, há muita gente, afinal não somos só poucos jovens, somos milhares, somos milhões de jovens, como aconteceu ainda em Madrid há 2 anos, e agora no Rio vai acontecer também. E adultos, as famílias, aqueles encontros mundiais de famílias, como ainda houve agora em Milão, ou depois em Brasília, das equipas Nossa Senhora. Isto dá sentido de Igreja. Isto confirma os percursos particulares com este grande percurso geral, esta caminhada do povo de Deus. Portanto, são momentos importantes. Eu e a minha geração da Ação Católica, todos nós fomos marcados e quando às vezes nos encontramos, isso vem rapidamente à conversa, do que foi o grande encontro da juventude em Portugal em 1963. Foi uma coisa magnífica, nunca tínhamos visto. Eram todos os jovens da Ação Católica, concretamente os ZES, portanto a juventude escolar, não é? E foi uma coisa magnífica que encheu a cidade de Lisboa com milhares e milhares de jovens, vindos de todas as dioceses do país, durante 2 dias, também preparadas estas jornadas por outras atividades anteriores, nas secções locais da Ação Católica. Essas coisas marcam, dão sentido de Igreja e são importantes, como digo, confirmam e até definem melhor a fé cristã. Portanto, às vezes as pessoas têm um bocado de receio, triunfalismo. Não se trata de triunfalismo, porque nós no Evangelho, vamos a ver, tanto encontramos os encontros pessoais de Jesus, com este e com aquele, com aquela, as interpelações que faz, não é?
como encontramos multidões, 5.000 de uma vez, quando foi da multiplicação dos pães. Portanto, as duas dimensões, particular e assim geral, são necessárias, são dinamismos humanos que também acabam por ser dinamismos eclesiais. E eu julgo que, nesse sentido, as Jornadas Vicariais da Fé, porque as próprias pessoas testemunham, porque temos feito avaliações no âmbito das reuniões de vigários e do Conselho Presbiteral, as pessoas manifestam a positividade de trabalhar em conjunto, porque às vezes, porque a vida do dia-a-dia é mais localizada, não é? Às vezes passam-se décadas sem terem ocasiões de trabalhar em conjunto, paróquias com paróquias. É preciso ter uma finalidade comum. Por exemplo, grupos corais que nunca se tinham reunido e agora são centenas de uma vigararia inteira, com os ensaios, e as pessoas encontram-se, não é? A Igreja é sobretudo isso, é uma convocação. Revêem-se, de facto, uns dos outros, e grupos uns dos outros. E julgo que fica, e que até algumas coisas vão continuar, porque as pessoas querem continuar, de tempos a tempos, a ter assim, organizações comuns, onde se redescubram como Igreja, como povo. E tendo o privilégio nestas semanas de ter estes apontamentos sobre o que foi o Ministério de São Manuel no Porto, que será também como Patriarca de Lisboa. Voltámos ao Papa Francisco, senão não saímos daí. É melhor, porque esse é mais seguro. Não saímos desses assuntos, porque são muitos, felizmente. Com certeza. Felizmente são muitos. No programa de hoje, vamos ao tempo em que foi professor em Buenos Aires. E isso leva-nos, com Jorge Bergoglio, portanto, o Papa Francisco, evocando a sua etapa de professor, que ocupou grande parte da sua atividade, nos colégios da Companhia de Jesus, concretamente, e não só. Ele faz aí uma série de considerações acerca da educação e da lecionação que eu julgo muito importantes para a atividade da Igreja em geral, no sentido mais verdadeiro de algo que nós prezamos muito, que é a tradição, não é? A Igreja é uma tradição. Mas vamos lá ver o que é que essa tradição significa, à luz da experiência pedagógica de Jorge Bergoglio. Peço para ler mais um trecho dessa entrevista. Nesse estabelecimento, o então Padre Bergoglio fez a sua primeira experiência como docente, que depois continuou no Colégio do Salvador de Buenos Aires. Antes de entrar para o seminário, tinha estudado Química e pensei que me iam dar alguma matéria científica, mas não. Destinaram-me ao ensino de Psicologia e Literatura. Recorda que tentou tornar as aulas o mais plásticas possível. Escolhia um autor e uma época, mas se alguém preferia outro do mesmo período ou até um diferente, deixava-o seguir. É preciso caminhar com o pé no quadro de segurança, ou seja, em tudo o que é adquirido, o que foi incorporado pelo aluno, aquilo onde está seguro e se sente confortável. E com o outro pé tentar zonas de risco, têm de ser proporcionais ao quadro de segurança, à idiosincrasia da pessoa, ao meio social. Então vai-se transformando essa zona de risco num quadro de segurança e assim sucessivamente vai-se avançando na educação. Mas sem risco não se pode avançar, como tampouco no puro risco. Eu julgo que nós temos aqui já uma pista aberta para entender este pontificado. Este pontificado. Mais uma vez... entre as zonas de segurança e o risco. Exatamente. Mais uma vez, o que está adquirido depois tem importância para o que se faz a seguir, não é? E agora temos um Papa que chega ao pontificado com 76, 77 anos, mas muita experiência acumulada que depois quase sai naturalmente noutras circunstâncias. E o que ele diz aí acerca da sua experiência pedagógica e de como era professor e como conduzia as aulas e deixava até certo ponto que os alunos a conduzissem também, isso é muito, muito, muito interessante, não é? E eu não passo o termo, estar mais de acordo, não é? Agora diz assim. O que é que ele diz? Diz que a sua formação tinha sido no campo científico, concretamente em Química, mas quando o incumbiram de dar aulas, lhe pediram para dar Psicologia e Literatura. Ele depois diz também que teve que se preparar bem, e teve que passar esse verão todo a preparar concretamente as aulas de literatura, pelas quais se apaixonou vivamente. Ele era um contacto muito próximo de um grande escritor argentino, Borges, de quem também fala nessa entrevista.
Mas depois, nas aulas, claro que levava o seu programa, ele tinha o seu programa, ele sabia o que é que precisava de dar, até porque era sobre isso que os alunos basicamente seriam examinados, com certeza. Mas acontecia que, começando a falar de um autor, algum aluno lhe dizia, então, e este outro autor? E ele deixava, para envolver o aluno na matéria, ele deixava que o aluno seguisse também por esse caminho, né? Desde que fosse um autor também relevante, aceitável, que não fosse uma perda de tempo, não é? Deixava que a aula também fosse conduzida por outros interesses e isso, enfim, abrisse caminho e interesse, repito, para que o aluno quisesse progredir no seu conhecimento, no caso da literatura. E depois faz essa consideração. Ele diz que deve ser assim em tudo. Ou seja, há uma margem de segurança. Essa margem de segurança é-nos dada pelo conhecimento adquirido. E, como agora se diz, e aí se diz também, uma zona de conforto. Quer dizer, a pessoa, eu disto mais ou menos cheio, não é? E essa é que é a base para que a pessoa se possa interessar por outras coisas mais. Porque esta ideia da tradição, palavra, repito, muito cara ao cristianismo, porque é o próprio São Paulo que diz, eu transmito-vos aquilo que recebi, isto é que é a ideia da tradição, não é? Nós somos uma tradição viva daquilo que Jesus disse e fez, não é? Nós podemos dizer a propósito da Eucaristia, mas podemos dizer a propósito de tudo, fazer isto em memória de mim, portanto há uma memória que se mantém viva, não é? Portanto a tradição recebe-se e transmite-se, mas nesse sentido vai progredindo no aprofundamento daquilo que já se sabe. E esta ideia da tradição como alguém que vai a andar e que precisa ter o pé seguro para poder pôr o outro em frente, senão estatela-se, não é? Só põe um pé em frente quem tem o outro pé seguro, não é? E é uma ideia, aliás, muito antiga, foi muito desenvolvida, até enfim, por grandes filósofos como Blondel, etc. E é aí retomada. Daí que eu diga também a este título do Papa Francisco aquilo que disse há anos quando começou o pontificado do Papa Ratzinger. Porque eu recordo-me de ter dito na altura, e mantenho hoje, que até algumas, eu ia dizer, ousadias teológicas que se podem ler e com muita clareza no Papa Ratzinger, na maneira como ele pegou, por exemplo, no tema do amor, em todos os seus aspectos e dimensões da sua primeira encíclica, nós não estávamos habituados àquela conversa, não é? E depois, como ele falou da esperança e muitas outras coisas, o que ele disse no último encontro mundial das famílias, até naquelas respostas espontâneas que ele fez, isso só é possível quando a pessoa está muito segura. Se a pessoa não tem margem de segurança, não arrisca, porque enfim, tem medo, sobretudo se tem muita responsabilidade em cima, tem medo de comprometer, enfim, aquilo que é a sua obrigação. Mas se a pessoa tem segurança, a pessoa avança. E então diz ele que mesmo no processo educativo é bom nós contarmos com a margem de segurança que o nosso interlocutor tenha, para que isso lhe interesse, para que não lhe meta medo, não é? Avançar, progredir no conhecimento, ou desinteresse. Isto já não é comigo. Eu acho que é muito interessante e, repito, isto vai ter consequências. Já está a ter. Já percebeu esta estratégia, passa a expressão, na forma como está... E de incluir, agora no caso do Papa Francisco, e de incluir o auditório na sua conversa. Nós às vezes podemos perguntar, como é que pode incluir um auditório na sua conversa se às vezes está diante de dezenas e dezenas de milhares de pessoas? Olha, começando com coisas tão simples como bom dia, agora vão para casa e tenho um bom almoço. Isso é a margem de segurança das pessoas. As pessoas sentem-se em casa e, portanto, estão mais disponíveis para continuar o raciocínio que ele proponha. Veremos outros aspectos da sua vida de hoje, 8 dias, quando nos voltarmos a encontrar, São Manuel, para voltarmos a apresentar este percurso biográfico do atual Papa Francisco.